Boa tarde! Hoje é terça-feira e temos live aqui conosco. Enquanto vocês vão entrando aí, vou me acertando. Amém! Olha aí! A paz, Débora, Ju, sejam bem-vindas. Glória a Deus. Amém. Érica, olha só. Débora, Sara, amém, irmãos. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco vamos já esperar o pessoal entrando aqui. Amém. O pessoal de Curitiba está entrando em peso, hein? Amém. Bruno já entrou, Maria. Ira, amém, glória a Deus. Olha, como eu falei ontem, nós estamos aí. Boa tarde, amém, boa tarde. Nós estamos aí tentando ver um novo calendário de lives, né? Nós vamos manter nossas lives, mas talvez elas mudem um pouco de horário e dia. Mas durante essa semana, por enquanto, continuamos aí segunda, terça e sexta. Então, tivemos ontem, vamos ter hoje e sexta-feira às 15 horas, tá? Mas a partir da próxima semana, se eu perceber que vai ser uma necessidade de mudança, aí nós vamos estar avisando aí no Instagram, no Facebook, através do WhatsApp, nos grupos da igreja, como que vamos nos comportar a partir das próximas lives, tá? Mas é isso, as lives, não é que elas estão chegando ao fim, mas elas estão se moldando conforme vai sendo aberto aí os mercados. Aqui em São Paulo, a notícia que nós temos é que tanto amanhã quanto depois vai ter abertura aí de lojas, de shoppings, né? Então a vida começa a voltar um pouco ao normal e aí nós conseguimos fazer alguns trabalhos que nós não conseguimos antes, né? Então, por isso é que as nossas lives vão tomar um novo formato. Mas nós gostamos desse projeto e vamos continuar com ele. Alguém avisa aí o pessoal de São Paulo que ninguém entrou de São Paulo quase, tem poucas pessoas. Aí, tá chegando, estão chegando, amém, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Amanhã nós temos, o pessoal de São Paulo sabe que nós temos aquela sala de vídeo, tá? Então, os irmãos aí que estão se organizando, vai ser confirmado amanhã. Que mais que eu tenho que passar de recados aí, irmãos? Eu creio que seja só. Continuem orando aí, estejam orando, é tempo de oração. Ontem nós falamos sobre a relação entre irmãos, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre isso. E eram duas palavras que eu já queria dar fazia tempo e então não vamos perder muito tempo com isso não. Vamos falar já, né? Cadê aqui? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aí, que oração? 3 e 1. Como é que vocês estão? Me contem aí quais novidades. Ó, quando for 3 e 3 a gente começa. Enquanto vocês estão entrando aí para o pessoal pegar tudo de uma vez só. Como é que tá a quarentena? Quem está em quarentena, né? Quem está em isolamento? Alguns irmãos eu tenho conseguido ver, outros não estamos conseguindo ver, né? Nós ainda não estamos fazendo culto em São Paulo por conta da portaria municipal que pede uma série de coisas, mas principalmente pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade e crianças, né? Então, eu já teria 80% da igreja sem possibilidade de ir. Por isso que nós não estamos fazendo ainda. Amém. Tá frio aí, Sara? Olha, frio em Maringá é de conferir, hein? Amém. Débora, cadê meu amigo que não me liga mais? Deixa ele comigo. Então tá bom, vamos orar, já são 3 e 2. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos começar o nosso culto de hoje. Senhor, nós oramos a Ti, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pedimos que Tu abençoes, ó Pai amado, a cada irmão, a cada irmã. Abençoe as famílias, abençoe aquelas pessoas que hoje precisam da Tua ajuda. Socorra aquelas, ó Pai amado, que hoje, Senhor, precisam de um favor especial, Pai. Tua presença, Tua glória os encontre e abençoa os lares, livra-os desse vírus, livra-os do Covid, guarda-nos, Pai. Nós seguimos orando, Senhor, por Ti, seguimos orando, ó Pai amado, Senhor, por esse tempo. Coloca as Tuas mãos sobre as nossas vidas, guarda-nos, prepara, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Davi e Golias, né? É uma palavra muito conhecida e nós vamos dar uma abordagem um pouco mais sobre a questão das pedras de Davi, né? Das armas que ele usou para lutar contra Golias. E por que nós vamos falar sobre isso, já que nós estamos falando sobre a relação entre irmãos, né? Nós vamos falar sobre isso porque Golias ele era um inimigo comum, né? Ele era o inimigo tanto do povo de Israel, como ele era o inimigo de todos os povos, como ele era o inimigo de Davi.
e nós vamos descobrir também que ele também era o inimigo de Deus. Então, quando nós temos um inimigo comum, todos nós precisamos unir forças, nos juntar para combatê-lo. E esse é o grande problema hoje do nosso tempo. A igreja, ela não consegue enxergar o inimigo comum. Ela cria inimigos. Então, às vezes, o inimigo é o irmão. O inimigo é a opinião do irmão. O inimigo é o jeito que o irmão se comporta. E isso causa divisões dentro da igreja, trazendo isso para a realidade da casa. Às vezes, nosso inimigo é o marido, é a esposa, são os filhos, é a mãe, é o pai. E nós percebemos que essa forma de olhar as coisas de forma humana, ela tira a real necessidade de compreender quem é o inimigo. A palavra do Senhor diz que o inimigo, Satanás agora, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele usa toda a sua gama de colaboradores, de setas, para que todas estas coisas ataquem e visem a igreja. E muitas vezes ele usa pessoas ligadas a nós, circunstâncias que são levantadas no dia a dia, problemas do governo, do mundo, da ciência, tudo isso vira uma tempestade contra o povo de Deus. E como nós não temos o hábito de olhar quem está por trás de tudo isso, olhamos quem traz a notícia. Então, às vezes, uma criança está lá, hiperativa, fazendo uma bagunça, e nós descontamos nela, e ficamos com raiva e nos agitamos e achamos que ela é o problema de tudo aquilo. E percebemos que talvez há algo por trás de tudo, de toda essa de tribulação e inconstância da criança. Mas vamos ler o texto, fica mais fácil para nós falarmos sobre isso. 1 Samuel, capítulo 17, eu acabei não anotando que eu já fiquei atrapalhado aqui com o horário. 1 Samuel, Velho Testamento, depois Juízes. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o capítulo 17, vários pedacinhos dele, tá? Então vamos lá. Você vai achando aí, eu vou achando aqui. 1 Samuel, estou no segundo, capítulo 17, versículo de 4 a 11. Amém? Se o som estiver bom, se o áudio ou a imagem, vão dizendo aí, vocês que vão nos dando a direção aí, tá bom? Glória a Deus. Então, 1 Samuel capítulo 17, vamos ler do 4 ao 11, eu vou ler para vocês, se acompanha aí na sua Bíblia. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. É muito interessante. Bom dia, Neila. Paz aí, minha irmã. É muito interessante a passagem de Davi e Golias. Eu começaria dizendo sobre o marketing do inferno. Satanás, ele nunca se apresenta da forma correta, mas ele sempre cria uma ideia, ele sempre cria uma fantasia, ele sempre cria uma mística em cima dele, para que a fama dele seja maior do que de fato é. Não que nós não devamos temer. Uma das coisas mais ridículas e mais imaturas que um cristão pode ter é colocar o dedo diante de Satanás e dizer: eu tenho poder sobre sua vida. Essa pessoa já mostra que não conhece a Jesus, não conhece a Deus, muito menos ao diabo. Mas uma das coisas que Satanás ele trabalha muito é sobre a imagem que temos dele. Hoje, essa imagem ela é ridicularizada.
Hoje a imagem de Satanás ela é uma imagem irreverente, um bonachão, ou talvez um chifrudo com rabos, né? Quanto mais ridículo, quanto mais monstruoso, ou quanto mais diferente ele for, menos nós vamos perceber as ações de fato que ele age e que ele faz, né? Aqui nós conseguimos desconstruir a imagem que ele criou, porque nós estamos lendo muito para frente. Mas se todos nós estivéssemos ali junto com o povo de Israel, nós nos comportaríamos que nem o povo no versículo 11, espantados e com temor. Por quê? Porque numa guerra, naquela época, a guerra era composta por dois lados, né? Uma campina bem grande, normalmente alguém no morro, outra pessoa no outro morro, e você colocava os seus soldados para um confrontar o outro. E vencia quem tinha o maior poder bélico, vencia quem podia guerrear com mais intensidade, quem fosse mais estrategista. Mas ali não, levanta-se um homem de 3 metros de altura, 3 metros e um pouquinho, e esse homem ele veio todo parafernado, com uma armadura cheio de pontas, de ganchos, com um capacete todo marcado, com uma espada pesada. A imagem dele era assustadora. Mas quando você olha uma imagem de longe, talvez ela não seria tão assustadora, mas eles proveram um escudeiro. E esse escudeiro, ele dava uma impressão de que Golias era muito maior, né? E aquela imagem toda já era assustadora, já era completamente dantesca, mas alguém poderia dizer, mas 3, 4 homens derruba aquele gigante, né? Quem são eles diante do nosso exército de Israel? Mas aí vem a estratégia do diabo, né? Então, eu quero que você lute comigo, né? Eu e você, nós dois vamos guerrear, nós dois vamos brigar, né? E essa foi a estratégia de Golias, mostrar-se muito mais forte, mostrar-se muito maior, mostrar-se muito mais preparado para os homens que estavam ali diante da guerra, homens que estavam vivendo um tempo de guerra, homens que estavam vivendo uma realidade de guerra. Satanás ele se aproveita do momento, ele se aproveita da circunstância que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, então eu vou gerar temores, eu vou gerar ainda mais preocupações, eu vou colocar mais ansiedade. Nós estamos vivendo tempos de incertezas, eu vou colocar um pouco mais de fermento nessa incerteza, eu vou colocar uma realidade sombria, eu vou colocar profetas para dizer o pior. Então ele se absorve de todo esse momento para criar um ambiente certo. E quando nós estamos envolvidos nesse ambiente, nós não conseguimos enxergar o real inimigo, nós só conseguimos enxergar a imagem que esse inimigo passa para cada um de nós. É assim na nossa casa. Então é assim na igreja. Às vezes uma casa está passando por uma luta, um casal está passando por uma dificuldade, e aí as coisas elas são levantadas com o objetivo de fortalecer ainda mais a profundidade, a canseira, ainda mais a distância que existe entre um homem e uma mulher. Quando estamos numa empresa, quando estamos numa escola, quando estamos no dia a dia, num período, num momento de nossas vidas, ele atua dessa maneira, criando uma imagem maior do que ela é, criando circunstâncias que possam somar a tudo aquilo. Talvez até seja grande a dificuldade pelo qual nós passamos, mas a imagem que Satanás usa para nos confrontar é a do Golias, de alguém grande, poderoso, invencível, que nos desafia. Ele tem essa ousadia de nos desafiar. Vamos lá para o versículo 16 agora. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, né? Fazer uma pausa aqui, né? Olha que interessante como as coisas são, né? Ele ia de manhã, você acabou de dormir, teve uma noite linda de sono. Sua noite foi maravilhosa. Aí você acorda de manhã, notícia ruim. Aquilo já acelera o teu coração, já te deixa agitado. Quando eu falo manhã, eu não falo 10 horas, talvez umas 5 horas da manhã. Alguém te liga, uma notícia ruim. Golias chegou. Aquilo já te deixa agitado. Mas aí você fala, não, peraí, eu vou, durante o dia, Deus vai me dar uma graça, Deus vai me dar uma estratégia, e você passa o dia tentando esquecer a notícia ruim. Quando chega lá para umas 8, 9 horas da noite, outra notícia ruim. O que acontece com você? Você não consegue dormir bem. Você fica preocupado, você fica agitado. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? O Golias se apresentou de novo esse horário. Aí você dorme mal. Quando chega de manhã, Golias de novo. Então a estratégia de Golias era para amedrontar,
para tirar o sossego da noite, para tirar a condição de paz. É assim que Satanás trabalha. E é isso que a igreja precisa estar atenta. Em tempos de guerra, nós não podemos achar que nós vamos tirar uma soneca, né? Como muitos tentaram fazer na época de Isaías, na época de Jeremias, profetas que pregavam a paz enquanto o povo estava em guerra. Porque nós não podemos estar alheio à situação que está acontecendo, mas não podemos estar envolvidos sem estar com uma chancela de Deus, sem estar com uma palavra de Deus pelos nossos dias. Então, a campanha de Satanás, através de Golias, era: não deixe eles descansar. Não deixe eles ter um minuto sequer de descanso. Tanto de manhã quanto de noite, você vai lá e faz a mesma ameaça. Durante 40 dias ele fez isso, afrontando os homens, criando um peso. E se nós fizermos uma comparação sobre essa confrontação, sobre essa forma de Golias agir, nós vamos nos lembrar de Jesus. Quando Jesus ele vai para o deserto, ele também fica 40 dias. E quem se apresenta para ele? Quem aparece ali para ele? Novamente, Satanás. Com o mesmo projeto, com a mesma proposta, com a mesma coisinha de sempre, só que dessa vez Jesus o colocou no lugar certo. Jesus o colocou ele: não tentarás o Senhor teu Deus, sai de perto de mim, eu não quero você aqui, eu não estou aqui para te dar ouvidos, eu não vou perder o meu tempo com aquele que já sabe que está derrotado. Jesus colocou Satanás no lugar dele, Jesus tomou dele a chave da morte, ele tomou dele tudo aquilo que ele poderia ter. Mas ali no deserto, alguém precisava se levantar com o Espírito de Cristo. Alguém precisava se levantar que não estivesse envolvido com a guerra. Alguém que estivesse longe dos ataques de Satanás, longe daquela situação. Por isso que a igreja, ela não pode estar tão presa a esse mundo. Ela tem que estar no mundo, nós não podemos ser alienígenas, mas ela não pode ser do mundo como o mundo funciona, como o mundo trabalha. A forma como nós atuamos como igreja tem que estar ligada ao reino dos céus. A nossa sensibilidade tem que ser pelo Espírito do Senhor. A nossa nutrição, o nosso alimento tem que vir do céu, porque nós discernimos as coisas que se levantam contra a igreja naturalmente. E era exatamente o que não estava acontecendo. Não havia ali, em todo o batalhão de Israel, alguém que olhasse a Golias como Deus vê. Alguém que pudesse confrontar a Golias com o espírito do próprio Deus. Então, quando nós olhamos a história de Golias, nós percebemos como é que Satanás trabalha nos nossos dias. Tirando o sossego, tirando nossa paz, tirando nossa tranquilidade. Ele trabalha sobre isso. E muitas vezes ele usa as pessoas. Muitas vezes ele usa uma situação que nós não estamos resolvendo, talvez problemas financeiros, talvez problemas domésticos, problemas de saúde. Eles se levantam e nós ficamos tomados daquilo, e como nós falamos ontem, a nossa luta acaba sendo contra a carne e contra o sangue. E na verdade, nós temos que entender o que está por trás, tá? Vamos avançando aí, versículo 24 agora, deixa eu ver aqui. Capítulo 17, versículo 24, diz assim, ó: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Como eu falei, né? De tanto ele falar de manhã e de noite, acabou criando nas pessoas um medo. E era exatamente isso que Golias queria, né? Não havia ninguém que pudesse lutar. Não, ele minava a esperança das pessoas, né? Quando nós estamos longe de Deus, ou quando nós estamos longe da comunhão com o Senhor, a nossa esperança diminui. Quando nós estamos cheios do Senhor, cheios da ousadia de Deus, o Senhor nos dá um espírito intrépido. Quando nós vemos o Novo Testamento, Paulo fala: mesmo se a cobra picar, o Espírito do Senhor nos livraria do veneno, né? Expeliria o veneno da cobra. Nada nos penetra, nada nos entra, nada nos confronta, né? Nos segura. Nada vira uma muralha diante das nossas vidas, né? É diferente quando você quer ser ousado diante da presença do Senhor e não tem uma autorização de Deus. Aqui não, nós temos uma graça do Senhor, nós temos uma presença de Deus, nós temos uma sabedoria do Senhor e podemos confrontar com o inimigo porque Ele nos está indo à frente, Ele está comandando esse exército. Há uma diferença sutil em que a igreja precisa perceber se quem está à frente dela é o Senhor Jesus ou se ela está simplesmente envolvida com as coisas desta vida, né? Bom, os soldados então começaram a ver Golias e começaram a ficar
amedrontados, começaram a ficar desesperados. Eu marquei o versículo 20, né? Uma coisa interessante sobre Davi, né, é que o tema não é falar sobre isso, mas olha que interessante o versículo 20. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, né, e carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. É interessante como o jeito pastoral de Davi nos remete a Jesus. Né? Davi estava indo para uma guerra. Ele sabia que estava indo para a guerra, mas ele tinha algo que ele tinha que cuidar e que tinha que proteger. Assim também nós vemos o papel de Cristo. Né? No momento em que Cristo ele luta com a morte, que ele vence a morte, em que ele ressuscita e ele pega as chaves, ele diz para os discípulos, para os apóstolos: eu vou, porque eu tenho algo a fazer lá em cima, eu tenho algo a preparar lá em cima, mas vos envio o Consolador. Eu deixo o Consolador para consolá-los, para animá-los. Né? Uma igreja sem o Espírito Santo, uma igreja sem o papel do Consolador, é uma igreja que fica jogada, que fica sozinha, que fica largada. E é exatamente esse o papel de Cristo nas nossas vidas. Ele está conosco o tempo todo, ele está vivo. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é esse que nos consola, é esse que nos confirma todas as coisas. Era só eu não posso entrar nesse assunto porque nós vamos falar sobre outra coisa, né? Vamos lá sobre agora no versículo 25, 26. Nós estamos pulando, que é para nós podermos chegar onde eu quero ir. 25, 26, né? E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. É aqui que nós percebemos como que o exército estava envolvido com a guerra. Ué, pastor, é estranho um exército não estar envolvido com a guerra. Ele está vendo o inimigo, ele está vivendo aquele momento, mas eu quero chamar a atenção. Porque nós estamos olhando o inimigo, nós estamos olhando a guerra, mas não estamos enxergando o verdadeiro inimigo. Não estamos enxergando o que está por trás de tudo aquilo. A igreja pode estar lutando contra a fome, pode estar lutando contra a miséria, ela pode estar lutando contra as hostes do mal, ela pode estar lutando contra todas as coisas. Se ela não enxergar que por trás de tudo isso há um inimigo comum e não dobrar o joelho e correr a pedir ajuda a Deus, ela pode estar enxugando o gelo. E é da mesma coisa em casa, né? Eu posso enxergar que tem um problema, um vício, eu posso enxergar que há uma doença, uma enfermidade, mas se eu não olhar por trás de tudo isso, o que está nas sombras, eu posso simplesmente estar cansando, eu posso simplesmente chegar ao esgotamento físico e mental. E é exatamente isso que acontece muitas vezes entre os irmãos. Os irmãos começam a se bater e começam a se atacar porque não percebem que tudo isso é por estarem vivendo um momento de guerra, por estarem vivendo um momento onde não está sendo uma inspiração do Espírito Santo, mas é o agir natural das coisas, da natureza humana, né? E essa é a visão que eles tinham. Chegaram para Davi e disseram: aquele que derrotar o Golias vai ganhar riquezas e vai ganhar uma esposa. Quem será o corajoso que vai querer isso? Que era uma recompensa natural de uma guerra. Era uma recompensa natural das coisas daquele lugar. E olha a resposta que Davi fala. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A questão aqui era outra. Davi, ele sabia que ele estava indo para a guerra, mas ele levava para a guerra o Espírito do Deus vivo. Então, quando ele chegou ali e escutou aquele homem afrontando o povo de Israel, ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse demônio, esse capeta, esse diabo para falar de Deus? Ele não conhece o poder de Deus, ele não sabe quem é o Senhor, ele jamais poderia fazer isso. O inflamar de Davi, o agitar do seu coração, não era pela figura do Golias, não era pelos 3 metros dele, mas pelas palavras contra Deus. A igreja precisa se posicionar contra aquilo que tem se levantado contra o Senhor. O pecado que tem estado nas mesas, as coisas que têm sido lançadas contra as famílias, a campanha para tirar o avançar da igreja sobre
os povos, sobre as pessoas, a dificuldade que é hoje de falar do Senhor Jesus, como nós somos cerceados. A igreja precisa se posicionar dessa forma, não aceitando as coisas comuns. Isso é normal, não tem nada a ver isso. Quando nós minimizamos ou quando nós nos assemelhamos a esse mundo, nós absorvemos o que é importante para o mundo. Mas quando nós estamos neutros, sendo alimentados pelo Espírito do Senhor, quando nós estamos sendo trabalhados pela graça de Deus, nós nos importamos com as coisas que são importantes para Deus. Ninguém pode afrontar o Deus vivo, ninguém pode dizer que Deus não é Deus. Me lembro dessas histórias que contam, né, do Titanic, que o homem disse, nem Deus afunda esse navio, e o navio afundou, né? Quando nós percebemos isso, talvez alguém diga, bem feito para aquele comandante que não creu em Deus, mas nós temos que olhar o que está por trás dessa frase. É uma forma de Satanás dizendo, eu posso todas as coisas, eu sou maior do que Deus, eu comando, eu reino nesse mundo, ele é meu. Porque foi assim que ele se apresentou para Jesus, foi assim que ele se colocou diante do deserto, eu posso te dar toda a glória desse mundo. E Jesus então colocou ele no lugar dele e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como igreja, nós precisamos ter o espírito de Davi, o espírito de Cristo. Como igreja, nós precisamos olhar que todos nós estamos sujeitos ao mesmo inimigo e não estarmos brigando um com o outro, não estarmos prendendo-se um ao outro, mas lutando contra aquele inimigo que tem se levantado contra todos no geral. Não é só contra a Missão Cristã em Lim, contra a sua casa, mas contra todas as igrejas e tudo que se diz respeito ao Senhor. Amém? Vamos lá no versículo 40 agora. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje do pastor que trazia saber no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Né? Eu acabei falando tanto que eu vou ter que agora dar uma corrida. É muito lindo esse momento de Davi, porque ele percebe que tem ali algo por trás. Ele identifica algo que está estranho, que ninguém tinha percebido. Como que um homem pode afrontar o Deus vivo, né? E aí o que acontece? Ele se coloca à disposição, as pessoas tentam abafar ele, os irmãos tentam falar, fica quieto, você não sabe de nada, né? Você está aqui só para causar confusão, você não entende nada de guerra, né? Nós estamos lutando uma guerra contra a carne, contra sangue, você vem com essa coisa de pastor, você vem com essa coisa de que vamos orar, você vem com essa coisa de que vamos buscar a Deus, quem você é, né? E Davi então ele começa a falar, até que aquilo chega no ouvido do rei Saul, então ele chama a Davi, e como Davi se comporta, Saul percebe que ele tinha um espírito diferente dos outros. Ele diz para o rei, eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. E ele não recebe nada, ele não recebe nenhuma armadura, ele não recebe nada que estava daquelas pessoas, mas ele leva o que estava ali com ele, um cajado, que era uma vara, ele leva uma bolsinha de pastor, uma pochete, e pega 5 pedras lisas de um riacho. Essas foram as armas que aquele homem foi lutar contra aquele guerreiro gigante, né? Então, a primeira coisa, o cajado, né? Ele fala de vara, né? Até anotei a palavra aqui no hebraico, é maquel, né? Fala vara. Porque a vara era disciplina, ele estava ali como juízo, ele não estava ali como um pastor, como um homem, como um guerreiro, mas ele estava ali como a boca de Deus para sentenciar tudo aquilo que se levantava, né? E é interessante que nós sabemos a morte de Golias, ele corta a cabeça, né? Quer dizer, ele tira toda a possibilidade de ouvir ao diabo falando novamente sobre todo Israel. Então, ele vai com uma vara, ele vai ali com um cajado para juízo, para disciplina. Eu estou aqui em nome do Senhor, né? E a pochete, ela fala de um lugar separado, né? Na verdade, ele fala do alforje, né? É uma caixinha, né? Uma embalagem, eu não tenho nada para mostrar aqui, mas é uma caixinha que você pode, talvez alguma coisa fechada assim, né? Mas você vai e coloca, né? E ele colocou 5 pedras ali naquele alforje e ela ficava dentro de um surrão, que era uma espécie de uma pochete que os pastores de ovelhas levavam, né? Deve ter um outro nome aí, mas eu só lembro de pochete. Então ele colocou ali as 5 pedras. Essas 5 pedras, elas tinham um detalhe, elas eram lisas. E é aqui que eu quero falar sobre os irmãos, né? O que é uma pedra lisa? Nós sabemos que o rio ele tem uma correnteza, ele tem uma velocidade de águas, né?
E o rio, conforme ele vai passando sobre as pedras, ele vai virando as pedras, né? Vou pegar aqui meus dadinhos, né? Ele vai virando as pedras e as pedras vão batendo uma nas outras, e essas pontas que as pedras têm, ao passar dos anos, ao passar dos meses, ela vai afinando ao ponto de ficar lisa, ao ponto de virar uma pedra lisa, sem ponta. Assim é uma igreja. Às vezes eu tenho uma diferença com meu irmão, às vezes eu tenho uma opinião diferente da dele, mas como todos nós estamos dentro de uma igreja, estamos dentro de um lugar fechado, isolado, sendo cuidados por um pastor que cuida, que zela, que tem um Espírito do Deus vivo, que estamos sendo trabalhados por esse Cristo, como todos nós estamos sendo alisados pelo poder do Espírito Santo que corre, as águas falam sobre o Espírito Santo, então todos nós perdemos as nossas pontas. Talvez aquela coisa de eu falar o que eu penso, vai nascer a mulher que vai mandar na minha vida, aquela coisa de muitas vezes temos de querer sempre fazer a nossa voz ser ouvida, de muitas vezes agirmos de forma truculenta, sempre brigando, sempre austero, como um Nabal, como uma pessoa tosca. Aquilo vai se alisando com o tempo, o Espírito vai trabalhando, né? O meu pastor, o pastor Martinho, o Papi, ele sempre fala que as pancadas da vida, elas nos deixam mais doce, né? Então, no momento em que essas pedras elas vão se confrontando, elas vão se chocando, elas vão sendo alisadas. E é aqui que nós percebemos como a igreja é importante, porque o Senhor Jesus, ele foi guerrear contra o inimigo. O Senhor Jesus, na figura de Davi, ele foi derrotar aquele Golias, mas ele colocou dentro dele uma arma secreta. Ele colocou nos seus utensílios de armas uma arma secreta, e a arma secreta eram as pedras lisas do riacho. As pedras lisas são vocês. É a igreja que foi trabalhada pelo Senhor, é a igreja que foi moldada pelo poder do Espírito Santo, é a igreja que está preparada para uma guerra, não como aqueles homens que estavam amedrontados ou que pensavam em riquezas e pensavam se estabelecer nos palácios ou nos cuidados da vida, mas uma igreja que estava guardada dentro de um alforje, uma igreja que estava guardada ali pelas mãos desse pastor, que cuidava muito bem cuidado das suas ovelhas, desse Jesus. E essas pedras, então, elas podiam ser uma arma na mão dele, né? Então ele pega uma funda, né, um bumerangue, alguma coisa assim, um estilingue, desculpa, ele pega ali uma funda e alguém avisa a Aninha aí que ela está colocando muita mensagem, vai atrapalhar os irmãos para entender. Aninha, não escreve no aí não, que senão você vai atrapalhar as pessoas para entender. E aí ele pega uma funda e ali, com aquela funda, ele coloca uma pedra, né? E ele percebe que de toda a armadura de Golias, ali na testa havia um vazio, né? Havia um lugar destampado. Todo ele era paramentado, mas ali na testa havia um lugar exposto, né? Para nós percebemos que quando Deus ele faz algo, ele não erra o alvo, né? Uma vez a minha irmã Neila, que está aqui me ouvindo, ela me trouxe uma palavra sobre isso, né? Que se o Senhor ele deu o tiro, se o Senhor lançou a flecha, né? Não tem como errar o alvo, né? Por mais que ela faça curva, por mais que ela vá devagar, o Senhor ele é certeiro, né? E ali estava o Espírito de Deus dentro daquele homem, ali estava o Espírito de Deus dentro daquele jovem, e aquela pessoa, aquele irmão, voltou aqui, aquele irmão que estava naquele alforje, naquela pedra lisa, dentro daquela funda, foi direto na testa daquele gigante e ele caiu, né? Ele não tomou aquela vertigem, aquela cabeça, e Davi foi lá, pegou a espada e passou na cabeça de Golias, né? Em outras palavras, né? Quando uma igreja tem o Espírito de Cristo, quando uma igreja está cheia do Senhor, quando a igreja foi trabalhada, os irmãos foram trabalhados, não há neles aquele sentimento egoísta, não há aquele sentimento de superioridade, um é igual ao outro, ou melhor, um é igual ao outro, não, um é superior ao outro, um se coloca ao outro como superior, um serve ao outro. Quando tudo isso está dessa maneira, nós somos a arma secreta de Deus contra esse mundo. Pausado. Estamos bem aí? Tá. Nós somos a arma secreta de Deus contra esse diabo que se levanta no tempo de hoje.
Então, nós temos que entender o propósito do Senhor. Nós temos um inimigo comum. Eu, você, a igreja, todos nós temos um inimigo comum. E esse inimigo comum é Satanás. Nós não podemos permitir que ele entre nas igrejas. Nós não podemos permitir que ele entre nas casas. Nós não podemos permitir que ele entre nos nossos filhos. Nós não podemos permitir que ele entre na nossa esposa, no nosso marido, nos nossos irmãos amados, queridos, na nossa cidade, no nosso bairro. E como que a igreja pode fazer isso? Ela tem que dobrar o seu joelho, ela tem que orar ao Senhor e buscar estar cheia desse Espírito, desse Deus vivo, como Davi tinha o Espírito do Deus vivo. Porque ele não estava ali na guerra, ele não estava ali no dia a dia, na agitação, na ansiedade da vida, mas ele estava refugiado no campo, adorando ao Senhor, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, você não sabe de nada, aqui está falando uma coisa que você não tem experiência nenhuma de vida. Não tenho não, irmãos, eu sou novo mesmo, mas o Senhor nos dá o discernimento de todas as coisas e nós enxergamos o inimigo muito antes dele chegar. Deus não permite que os seus filhos sejam derrotados sem antes avisar que o inimigo está se levantando. Foi assim com todos os servos do Senhor. Olha, um inimigo está se levantando. Foi assim com Israel, um povo está se levantando. Consertem-se diante do Senhor. Então, o tempo de hoje da igreja, o nosso tempo hoje na igreja, é de estarmos cheios do Senhor Jesus. Não é estarmos brigando, não é termos rinchas, eu não converso com tal irmão, não converso com tal pessoa, eu não converso com tal coisa, eu não estou bem aqui, eu não estou bem ali, não. Se possível, tem de paz com todos, até com os inimigos. Esse é o momento de nós buscarmos sermos cheios do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor vai nos revelar quem é o verdadeiro inimigo, quem é o verdadeiro problema, e vamos guerrear contra ele, não nas armas dele, mas nós seremos a arma secreta, a nossa oração, a sua vida, a minha vida, juntos, guardados dentro de uma igreja, seremos uma arma secreta, porque nada pode contra o Espírito do Senhor, nada pode contra o Senhor. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus avança e as portas do inferno não prevalecerão. Os ferrolhos de bronze serão quebrados, porque haverá em nós um espírito irresistível, que ninguém pode contra as nossas vidas. Amém? Falei bastante. Me perdoem aí. Mas amém, irmãos. Que nós possamos nos levantar como igreja, nos erguer como servos e servas do Senhor. Que possamos dizer, Senhor, eu não quero mais ficar perdendo tempo com as coisas que são dessa vida, na ansiedade, na agitação, mas eu quero sim estar cheio do Teu Espírito para poder, de uma vez por todas, ser um instrumento em Tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Eu não vou orar hoje, irmãos, mas vai ficar salvo esse vídeo lá na página da igreja. Sexta-feira nós voltamos com uma outra palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida e que te levante com o espírito de Davi. Amém? Deus abençoe e a paz. Até mais.